Mais uma live, a nossa sexta aula sobre o contentamento, né? Uma série de estudos e hoje a nossa sexta aula com o tema armadilha mental. Esse tema vai nos ajudar de forma prática a fazer umas mudanças aí no nosso pensamento, ressignificar algumas coisas para a gente poder avançar nesses estudos e de fato a gente possa alcançar uma vida de contentamento em Deus. Em nome de Jesus eu declaro um dia abençoado para você, um dia cheio de luz da parte de Deus. Eu vou fazer uma oração agora e eu peço ao Senhor que esteja aí te cobrindo de muitas bênçãos, te guiando, orientando em tudo aquilo que você precisa fazer. Vamos orar então? Vou colocar aqui uma música. Esse louvor fala sobre os sonhos de Deus, tá? Que eles são maiores do que os nossos sonhos. Os sonhos de Deus sempre serão diferentes do nosso. E o Senhor nos chama a sonhar os sonhos dele. Em nome de Jesus, a gente possa sonhar os sonhos de Deus. Se você está vendo essa aula pelo YouTube, eu te peço para você já se inscrever em nosso canal, né? Curtir aí essa aula e também ativar aí o sininho, as notificações, para você receber mais quando a gente estiver ao vivo, quando subirmos os vídeos, que você possa aí ser avisado e não perder. O tema de hoje é armadilha mental. Olha só, gente, porque a gente sabe que o descontentamento ele é terreno fértil para gerar e para brotar desejos ilícitos. Quando estamos descontentes com alguma coisa, o que acontece? Nós passamos a desejar coisas ilícitas, coisas que não agradam a Deus, então a gente cai em pecado. Então o descontentamento é um pecado interno que conduz às práticas pecaminosas. E por isso o descontentamento vem a ser uma grande armadilha mental para nossa vida. E na nossa aula de hoje nós vamos descobrir, nós vamos entender o caminho. O Senhor nos dará clareza do caminho para que possamos compreender como que se dá essa armadilha mental e como que nós podemos, de fato, tirar essa armadilha dos nossos pensamentos para que a gente não venha cair em práticas pecaminosas. Então, presta atenção. O nosso estudo é muito importante e eu gostaria que você ficasse bem atenta a tudo que o Senhor vai falar no teu coração, porque se Ele nos direcionou para fazer esse estudo nesse tempo, é porque de fato Ele sabe que tem muitas pessoas que estão descontentes e por esse motivo estão pecando, estão caindo em práticas pecaminosas. E uma vez que você cai em práticas pecaminosas, além de você sofrer muito e fazer as pessoas à sua volta sofrerem, você não alcança a vida extraordinária que Deus preparou para você. Então é muito importante que você entenda isso. Eu gostaria de ler uns textos para você, porque não tem como nós mudarmos a nossa forma de pensar se nós não adentrarmos na palavra de Deus. Porque somente conhecendo a palavra de Deus é que você vai mudar os seus pensamentos. Romanos 12 vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que renovar a sua mente para você experimentar a vontade de Deus. Se você não muda e tudo começa em nossa mente, tudo parte daqui, tá? Então, se você não muda a sua forma de pensar, você não vai experimentar a vontade de Deus. E aí, um monte de coisa vai ocupar a sua mente. Então, nosso estudo de hoje, você não tem noção. Está, assim, surreal, está poderoso, está maravilhoso. Então, você precisa prestar atenção no que você está plantando na sua mente. Aí já começa por aí. Então, vamos ler a palavra de Deus, porque o nosso estudo é todo fundamentado na palavra de Deus.
E o primeiro texto que eu quero ler para você é Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Anota aí para você não esquecer, certo? Olha aqui, Romanos 8 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o espírito, das coisas do espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida. Olha que texto poderoso, meu anjo. Esse texto já diz muita coisa. Ou nós, seres humanos, a gente tem a mania de pender para a carne, para os desejos da carne, ocupar os nossos pensamentos com coisa da carne. Se a gente faz isso, a gente vai se inclinar para as coisas da carne. Mas se nós colocamos o nosso pensamento para as coisas do espírito, então todo o nosso ser e toda a nossa volta vai tender às coisas do espírito. E quando a gente pende para as coisas da carne, é morte. Não tem vida. Mas para as coisas do espírito, sim, há vida. Vou ler mais um texto de Colossenses, capítulo 3, anota aí, já que anota aí, você que está ouvindo, capítulo 3, de 1 a 2, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, olha só, pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. Mais um texto, terceiro e último texto aqui para você ouvir, está em Filipenses 4:8. A palavra de Deus é rica, ela tem tudo o que a gente precisa. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Você pode colocar um amém aí? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que acontece, meu anjo? E eu preciso falar isso aqui com você. Acontece que muitas vezes a gente sabe a palavra de Deus, a gente conhece a palavra de Deus, mas a gente deixa o nosso pensamento vagueando o dia todo. O nosso pensamento fica por aí, perdido, vagueando, procurando uma direção. Ele não tem uma base. Nós não nos exercitamos e não praticamos o domínio do pensamento. E aí onde entra, e nós somos capazes, Deus nos deu poder para isso, nos deu o Espírito Santo para poder colocar ordem em nosso pensamento. Então a gente deixa o pensamento vagueando por aí, ele fica por conta própria, fica o pensamento andando por aí, não tem ninguém para chegar e falar: opa, peraí, você não vai fazer o que você quer, pensamento. Peraí, que você tem alguém para colocar ordem, colocar limite em você. E esse alguém sou eu. Eu vou te controlar, pensamento. Ou seja, você dá uma ordem, você fala para o seu pensamento, para o seu cérebro: olha, chega, esse caminho aqui está errado, você está pensando da forma errada. Então, a gente, nisso do nosso pensamento ficar vagueando por aí, o que ele faz? Ele vai lá na nossa mente, vai desenterrar coisas do passado, ele vai desenterrar coisas que te magoaram, ele vai buscar coisas mundanas, coisas carnais, mentiras, coisas de baixo nível, injustas, entende? Impuras, coisas desagradáveis. Então, o pensamento vai estar ali, ó, desenterrando essas coisas. Aqui na sua mente, no seu inconsciente.
Você está consciente, mas se você não controla o que você está pensando no seu consciente e deixar seus pensamentos aleatoriamente aí soltos, ele vai começar a desenterrar coisas do passado. Ele vai começar a desenterrar coisas desagradáveis. E acontece que em nossa mente existe uma lixeira, tá? Então entenda isso para você separar bem. Que nessa lixeira que está aí tem só coisa podre, coisa que não presta. Todo ser humano tem uma lixeira, tá? Lixeira de coisas do passado ou lixeiras de coisas que mundanas que você acaba buscando porque você não controlou a sua mente. Então, essa lixeira que está aí dentro do seu pensamento, da sua mente, na sua cabecinha, essa lixeira você tem que esvaziar ela. Você tem que dar um basta. Você tem que colocar essa lixeira fora. Entende? Para que a sua mente seja colocar somente coisas puras, coisas que agradam a Deus. Né? Então a gente deixa o nosso pensamento vagueando por aí, né? Visitando essa lixeira, volta e meia, tá buscando ali essa lixeira. Depois a gente não entende por que que estamos tristes, por que que estamos com angústia no coração, por que que estamos com uma sensação negativa, algo ruim. Por que que nós, aquele dia, parece que tudo dá errado, nada acontece, ficamos preocupadas. Aí vai dando espaço para inveja, para ira, cobiça, amargura, para o medo, para o descontentamento. E tudo começa ali, porque você fica visitando a lixeira. Aí não é de se espantar, meu anjo, quando a pessoa está com a cabeça cheia de problema. Ela só consegue ver problema. Ela olha para todos os lados e vê problema. Porque simplesmente ela está focando nessa lixeira. E muitas vezes essa lixeira está cheia de bicho. Essa lixeira está tão nojenta, tão porca, tão imunda, que a pessoa só consegue buscar coisas imundas. Por que que muitas vezes a pessoa teve relacionamentos doentios, relacionamentos quebrados, relacionamentos que não eram de acordo à vontade de Deus, e um dia ela tem uma sã consciência e vê uma clareza e ela fala, não, esse relacionamento não é para mim, eu vou dar um basta nesse relacionamento. Ela dá um basta naquele relacionamento. Só que quando menos espera, ela está novamente em outro relacionamento tóxico. Por quê? Porque ela deixou muito lixo ainda na sua mente. Ela não se tratou, ela não fez um limpa, ela não limpou o seu coração, não limpou a sua mente e ela entrou no outro relacionamento, sendo que na mente dela ainda tinha uma lixeira de todas as coisas ruins do relacionamento antigo. Então não é de se espantar, não é de se estranhar essas pessoas que andam em círculo, sempre comendo lixo, sempre das mesmas coisas, porque ela não cuidou de limpar sua mente. Então ela tem uma lixeirinha ali de relacionamentos. E aquela lixeirinha, ela só guardou as coisas ruins dos relacionamentos que ela já teve. Aí depois ela quer dar certo em outros relacionamentos, só que fede mal, as emoções fedem muito mal. Aquilo que ela fala é horrível, fede muito aquilo que ela fala, e não é pelo mau hálito, mas é porque as palavras refletem o lixo que está na mente. Então esse é um motivo que o Senhor nos convida, e Ele nos convidou nesse texto para que a gente possa trocar nossa mente por coisas melhores, tá? Então a primeira coisa para você fazer e você
né, ver que essa armadilha mental do descontentamento, né, se você está caindo nessa armadilha mental, a primeira coisa que você deve fazer, meu anjo, você vai fazer um balanço, você vai fazer um inventário. Não tem um inventário, que é o levantamento, por exemplo, o inventário de um imóvel. Você vai levantar todos os pontos negativos e positivos desse imóvel. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um inventário na sua mente. E esse inventário mental consiste em algumas perguntas. E eu gostaria que você anotasse essas perguntas aí. A primeira pergunta do inventário mental, você vai perguntar: que tipo de pensamentos eu tenho tido? São pensamentos bons ou pensamentos malignos? E aí você vai listar: não, os meus pensamentos não estão sendo bons. Quando eu me pego, eu estou desejando coisas que eu não devo, que eu não posso. Não no sentido de desejar mudar de vida e buscar o melhor, não. Mas muitas vezes o seu desejo está em coisas ilícitas, em coisas que não convêm à sua vida. A segunda pergunta é: com que frequência você tem ido à lixeira mental? Com que frequência você está buscando lixo na sua mente? Você às vezes está numa situação, pode ser no seu trabalho, ou você pode estar sozinho na sua casa, sozinha na sua casa, e aí começa a vir aqueles pensamentos ilícitos e que vai, lógico, esses pensamentos é terreno fértil para brotar tudo quanto é tipo de coisa. Quando vê, você já está pecando. Então você tem que perceber, tá? Qual tipo de pensamento e com que frequência você tem visitado esses pensamentos. Aí, a outra pergunta: será se eu montei um acampamento lá? Ou seja, será se nessa lixeira que está no meu pensamento, eu montei um acampamento e eu não quero sair dali? Faça essa pergunta. Porque, por exemplo, muitas pessoas ligadas e dadas à pornografia é porque ela tem uma lixeira de coisas, de imagens pornográficas na sua mente, porque acabou tendo contato com isso. Então, ela tem armazenado em sua mente uma lixeira da pornografia e ela fica visitando aquelas imagens, visitando aquilo que ela viu, aquelas experiências que ela teve, e ela fica visitando. Aí nisso, naquela lixeira tem fantasias, muitas coisas, e ela fica ali visitando. Então ela, de fato, monta um acampamento ali. E aí, lógico, a vida fora vai ser um desastre. A vida conjugal, o relacionamento com as pessoas vai ser um desastre. Porque quem é dado, por exemplo, ou dada a pornografia, se irrita fácil. São pessoas, né, nervosas, se irrita fácil. Mas por quê? Ela está armazenada ali na sua mente. Então, como que você vai fazer? Perceba e faça esse inventário de tudo que está aí na sua mente, de todas essas lixeiras que foram sendo acumuladas, de todo esse lixo reprovável, de todo esse lixo, sabe, às vezes você deixa um lixo muito tempo no lugar e esse lixo só atrai coisa ruim, como insetos, moscas, e daqui a pouco essa lixeira tá, um monte de bichos está indo por ela. É isso que acontece. O lixo armazenado em nossa mente vai sair pela nossa boca. Presta atenção, tá? Por mais que você não fale daquilo que está na sua mente, você emite isso. É natural, você vai emitir do seu corpo, você vai emitir do seu ser, porque a gente está falando das coisas espirituais. Você pode não falar, mas o pensamento emite uma energia para o universo.
E é por isso que às vezes você quer convencer alguém de alguma coisa e o que você fala é até legal, é bom, é certo. Às vezes você quer convencer ao seu cônjuge, o seu parceiro ou parceira, você quer convencer, mas acontece que eles nem acreditam em você porque sai ruídos. O nosso pensamento tem uma força poderosa. Tanto é que quando a gente deseja algo muito forte em nosso coração, a gente acaba alcançando isso, porque é em nosso pensamento. Assim que você reconhecer essa verdade que eu estou te falando, você vai se surpreender com os fatos, tá? Então, você vai ver que você está armazenando produtos vencidos. Olha só que sério. Não tem aquele produto vencido que a gente armazena quando a gente coloca no nosso armário, na nossa despensa, e quando a gente vai ver, nossa, já venceu. E de fato não serve mais para usar. E você sabe que no mercado é proibido, eles não podem vender produto vencido, porque eles vão receber uma multa muito grande. Então presta atenção, se você não está sendo punida, se você não está sendo de certa forma assim castigada, ou você não está alcançando aquilo que você deseja, como uma sanção para esses produtos vencidos que você tem armazenado na sua mente. Produtos que estão lá no fundo da lixeira. Ao passo que você, ao invés de estar comendo esses lixos emocionais, sentimentais, você deveria estar desfrutando do banquete na mesa do Pai. Você deveria estar desfrutando e sentada à mesa do Senhor, desfrutando da graça do Pai. Então, muitas pessoas não desfrutam de uma vida extraordinária que Deus tem para elas, de um banquete espiritual, porque elas estão focadas nessas latas de lixo. É muito forte, mas é isso que o Senhor propôs para nós. E eu vou te falar algo, não é fácil abandonar essas lixeiras, tá bom? Não é fácil você abandonar e você trocar sua mente, porque isso requer uma disciplina mental e espiritual. Por isso não adianta você se esforçar de todas as formas se você não busca pelas coisas do alto, se você não busca pelas coisas de Deus, porque estamos falando de coisas espirituais. E para você mudar sua forma de pensar, você tem que experimentar a vontade de Deus. E para você experimentar a vontade de Deus, você tem que conhecer a vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus requer que você busque a palavra de Deus. Então, se você não lê a Bíblia, se você não busca escutar o que o Senhor tem para te dizer, se você não busca e não preza pelas coisas espirituais, a sua mente vai ser sempre cheia de lixo, sempre cheia de coisas erradas, tá? Então, a forma, meu anjo, de você controlar os seus pensamentos é você simplesmente pegar no pescoço, literalmente, dos seus pensamentos. Não tem o filme que a gente vê, alguém chega e pega assim no pescoço do outro e fala, olha, nos desenhos a gente vê muito isso. E daí pega no pescoço e pega de um lugar e coloca no outro. É isso que você tem que fazer. Você tem que se disciplinar para isso, controlar o seu pensamento. Pega o seu pensamento e coloque ele no lugar, tá? Toma as rédeas dos seus pensamentos. Não permita mais que os seus pensamentos tenham, o controle da sua vida. Que os seus pensamentos controle e determine a sua jornada, tá? De forma negativa estamos falando.
Não deixe que a sua vida seja controlada pelo lixo que há na sua cabeça. Não deixe que esse lixo do passado, que você não se deu com alguns relacionamentos, ou não se deu em alguns trabalhos, ou não se deu em algumas experiências que você teve, e que isso venha controlar a sua vida, que isso venha determinar o seu futuro. Em nome de Jesus, vamos colocar rédea nos pensamentos. Trazer ele do caminho de volta ao centro da vontade de Deus. Tá? Então, pensar nas coisas do alto significa você colocar os pensamentos no lugar, tá? Então, como que você vai começar a fazer isso? Eu gostaria que você anotasse aí 2 coisas, tá? A primeira, você precisa sintonizar. Sintonia. Você vai sintonizar os seus pensamentos e eu vou te falar como. Então, o primeiro passo, você fez um inventário, certo? Dos seus pensamentos. Você percebeu que tipo de pensamento está ocupando a sua mente, com que frequência, e se você não montou um acampamento lá nesse lixão aí do mental. Depois que você fez isso, fez um levantamento dessa situação, você vai sintonizar. Como que eu faço a sintonia? Lembra a sintonia do rádio, da frequência do rádio? Você vai sintonizar, trocando aquilo que você ouve durante o dia, aquilo que você escuta, aquilo que você está em contato durante o dia, você vai trocar. Então, pergunte primeiro: que tipo de coisa eu estou ouvindo? Que tipo de coisas eu estou vendo? Então, você vai sintonizando, vai mudando a sintonia. O que você ouve quando você vai para a cama antes de dormir? É muito importante que você saiba isso também. O que você está ouvindo e o que você está vendo antes de ir para a cama? Você leva o seu celular para a cama, você fica ali se intoxicando de muitas coisas, de muitos vídeos, ou você deixa o seu celular na sala com o despertador no lugar mais distante? Quando você vai dormir, o que você está ouvindo, tá? Quando você entra no banho, quando você dirige pela cidade, quando você está no seu trabalho, quando você está ocioso, o que você pensa? O que anda ocupando a sua mente? Então, você tem que sintonizar, você tem que perceber tudo isso. O que está entrando e está fazendo morada aí nos seus pensamentos. E você vai perceber que muitas vezes o que ocupa o seu pensamento são coisas ilícitas e muitas vezes são mágoas também, muitas vezes são queixas, ofensas, e daí você não sabe por que está sofrendo, por que quando você está parado assim, num lugar, bate um sentimento tão ruim, uma ansiedade, um desespero, o coração acelera, é uma coisa triste, uma coisa ruim, tá? E daí você fica o tempo todo, mas como eu vou lidar com aquilo? Como que eu vou resolver tal problema? E sua mente vai se enchendo de muitos problemas, tá? E você tem que entender que você precisa mudar o conteúdo. Todo esse conteúdo aí que está ocupando a sua mente, tá? O que você anda fazendo, o tipo de conteúdo que você anda consumindo, você tem que mudar isso daí. Precisa mudar, meu anjo, precisa se disciplinar, tá? Precisa se disciplinar e mudar o tipo de conteúdo que você anda ouvindo, que você anda tendo contato. E a escolha é sua e não é de mais ninguém. Só você pode escolher. Só você pode controlar os seus pensamentos, ninguém mais. Se você não quer, minha filha, nem o Espírito Santo, meu anjo. É você que tem que se comprometer com isso, tá? Mudar
esses pensamentos horríveis que andam ocupando aí a sua cabeça, tá? Fica remoendo, eu poderia fazer isso e tal, e eu não fiz. Por que que eu não fiz? Por que que eu gastei tempo nisso? Por que que eu ainda fico cultivando esse relacionamento doentio? Por que que eu ainda fico... Você tem que mudar os seus pensamentos, tá? Então, você tem que dar um basta nisso. Você tem que chegar para o seu pensamento e falar assim, ó... Silêncio. Silêncio. Aqui quem controla sou eu. Aqui quem controla é o Espírito Santo de Deus. Então, chega. Chega de estar visitando a lixeira. Você tem que verbalizar essas coisas, tá? Você tem que mudar a conversa mental, porque você não já se pegou conversando com você mesma e você fica dialogando ali nos seus pensamentos. Né? Tem muitos ali reels que o pessoal fizeram, que é isso, a pessoa tá parada, mas a mente dela tá conversando. Se eu fizer isso e aquilo, mas isso e aquilo. Então, seus pensamentos estão ali vagando. Então, você tem que falar, opa, pode parar. Eu mesmo já fiz isso. Comecei a pensar assim num pensamento mesmo. Não é assim. Não é dessa forma. Negativo. O Senhor não faria isso. Não, mas a palavra de Deus não fala isso. Entende? E aí você tem que exercitar isso, tá? Para que essa conversa mental, ela seja algo alegre, algo verdadeiro. Então, quando você vier com essas coisas negativas na sua mente, você tem que mudar de direção e começar a pensar em coisas positivas. Corta na hora, porque se você der corda, mas essa mente vai longe. Vai vagar longe, daí ela não vai buscar coisas louváveis, porque a nossa carne tende, a gente falou, né? A nossa carne tende para coisas da carne. Se o nosso pensamento for carnal, nós vamos sempre pender para as coisas carnais. Mas se o nosso pensamento for louvável, espiritual, nós vamos tender para as coisas espirituais. Amém? Você pode dizer um amém aí, tá? Então, você precisa se disciplinar sua mente, dá um basta, pega ela assim no jeito e coloca ela no lugar, certo? Então, a disciplina espiritual consiste em você dominar o seu pensamento de forma piedosa. E a piedade, nós trabalhamos na outra aula, contentamento com piedade. A piedade significa você prezar e você buscar as coisas espirituais. Piedade nada mais é do que você desejar o que é espiritual. É você desejar as coisas boas, tá? Deixa eu falar aqui para você. Piedade é devoção. É amor pelas coisas religiosas, é compaixão, misericórdia. Então, você vai disciplinar sua mente espiritualmente com piedade, fazendo com que novos pensamentos, coisas religiosas e espirituais façam morada na sua mente. Então, você pode começar isso hoje mesmo, tá? Pega a sua mente e começa a fixar nela coisas boas, coisas maravilhosas. Não deixe ela ir mais para a lixeira, arranque ela imediatamente de lá. E aí, eu quero ler algo aqui para você que fala muito isso em 1 Pedro 5, versículo 7, tá? Que vai falar o seguinte: lançar sobre ele, Deus, né, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando sua mente estiver vagando com coisas negativas, ansiedade e causando ansiedade na sua vida, então o que você vai pegar? O Senhor nos convida a lançar fora. Então, lance fora todo esse lixo. Faça um limpa hoje na sua mente, tá? Busca as coisas do alto, porque boa parte do descontentamento, ele vem da liberdade que você dá para os seus pensamentos.
de ficar se alimentando em coisas erradas. Então, muitas vezes você dá a liberdade para o seu pensamento de mergulhar, de estar mergulhando nessa lixeira do passado, e não é isso que Deus tem para nós, tá? Ansiedade é uma forma de descontentamento. Então, pastora, você falou que primeiro eu faço um levantamento, eu faço um inventário do tipo de coisa que eu ando pensando. Aí você falou também que eu tenho que ressignificar, eu tenho que mudar aquilo que estou pensando e eu tenho que me disciplinar para fazer isso, certo? Certo. Eu tenho que me disciplinar ocupando minha mente, uma disciplina espiritual, buscando as coisas dos altos, colocando os pensamentos no lugar, ressignificando com aquilo que é bom, que é puro, que é amável e que é agradável. Amém, foi isso que nós falamos, tá? Mas aí, não adianta fazer isso só uma vez. A pastora fez aula lá e eu vou fazer agora e vai ficar por isso. Não, você tem que estabelecer um padrão. E é isso que nós vamos falar agora, tá? Vamos estabelecer um padrão. E como que você faz isso? Primeiro, você tem que perceber quando que você está vasculhando a lixeira, tá? Quais os momentos? Oi, Cris, um beijo. Quais os momentos? Quais são os momentos que você se depara que você está vasculhando essa lixeira e que você está com esses pensamentos ruins? É pela manhã, quando você acorda, que você já acorda, meu Deus, eu tenho que trabalhar. É quando você vai dormir. É quando você está ociosa, desocupada. Quais os momentos que você visita essa lixeira? E o outro ponto, você tem que perceber quando que você está saindo dessa lixeira. Perceba isso, tá? Qual o momento que você visita, você tem que ter essa percepção. Você tem que olhar e perceber. Nossa, olha, mas tem hora que eu tô conversando com meu marido e eu tô visitando a lixeira. Porque eu começo a soltar o lixo, começa a sair pela minha boca de ofensas, de muita coisa. Então, são esses momentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perceber isso, para que no momento que eu conversar com ele, eu possa apenas ouvi-lo mais. E não despejar o lixo, vomitar todo aquele lixo em cima dele ou das pessoas. Então, perceba, meu anjo, duas coisas. Quais são os momentos que você está visitando a lixeira e qual é o momento que você está saindo da lixeira? Aquele momento que você começa a trocar seu pensamento por coisas boas. E o momento que você sai da lixeira é aquele momento que você pega no seu pensamento e coloca ele no lugar. Tá? Esse é o momento. Então, para você estabelecer um padrão de contentamento na sua vida, você tem que perceber esses dois momentos, tá? Para que assim você possa transformar seus hábitos mentais e você possa de fato desfrutar dessa vida abundante e poderosa que Deus preparou para você. Muitos não desfrutam porque estão presos em coisas do passado. E se você se prende em coisas do passado, você não tem tempo para projetar o seu futuro, para planejar o seu futuro e para que você seja ativa, para que você possa realizar aquilo que você quer. Você só vai ser ativa e você só vai projetar uma vida abundante quando você gasta tempo em fazer isso. Mas quando você gasta tempo em estar remoendo as coisas do passado, ficar o tempo todo nessa lixeira, você não vai avançar. Você não vai desfrutar das promessas de Deus, tá? Então, quando você faz esse exercício de percepção, vai ser automático, você vai estar se afastando da lixeira de forma instintiva, do instinto, né? De forma instintiva. Falei a palavra certa, de forma instintiva. Então, você vai acabar se afastando naturalmente, tá bom? E você vai mudando esses hábitos, tá? Então, guarda isso no seu coração.
vai ser automático, mas você tem que fazer esse exercício e essa atividade, tá? E eu espero que você tenha anotado. Então, o contentamento é essa realidade espiritual que a gente precisa tomar posse, que a gente precisa trazer para nós, tá? E por ser uma realidade espiritual, você tem que entender que não é algo imaginário, tá? O contentamento é algo que o Senhor nos deu para praticarmos, não é algo que fica só na nossa mente. O contentamento não é somente mental. Para que ele se concretize em sua vida e se desdobre em coisas boas, você tem que entender que Deus fez isso para a gente viver. É algo muito real, é algo prático, tá? Você viver uma vida de contentamento. E se a gente busca viver essa realidade espiritual, eu vou te dizer que muitas insatisfações na sua vida irão desaparecer. Você não vai estar mais sua mente pesada, seu corpo, sabe, cansado, ansioso, porque muitas coisas estavam na sua mente, muitas coisas ruins estavam na sua mente. Ao contrário, você vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que quando abre a boca, as pessoas ficam admiradas com aquilo que você fala. Sempre são palavras de conselho, palavras de bênção, palavras de vida. Mas a gente sabe que o contrário, as pessoas lançam palavras de morte, e daí você vê que na mente dessa pessoa tem um lixão. Sabe aquele lixão que a gente vê na TV? Eu nunca visitei um lixão, né? E nem pretendo visitar, porque eu busco ambientes de bênção. Nem pretendo visitar, só tiver um projeto de gravar alguma coisa que eu vou fazer, que precise desse cenário, pode ser que eu vá, mas com propósito de bênção. Mas eu jamais tenho o desejo de ir no lixão, de estar, sabe, jamais. Mas tem muitas pessoas que estão com esse lixo, vários lixos na cabeça, sabe? Fica remoendo problemas que as deixam irritadas, tá? Então, meu anjo, domine os hábitos mentais, coloque seus pensamentos no lugar benéfico, no lugar bom, tá bom? Busque, persiga os bons pensamentos, tá? Depois ore ao Senhor. Esse é o último ponto que a gente vai trabalhar. Você fez todo esse exercício que a gente falou aí nas aulas. E aí você vai orar ao Senhor, pedindo a Ele para trazer clareza de tudo isso. Você vai pedir a Ele força, poder, para que você possa dominar a sua mente. E você vai se comprometer com o Senhor, de agradar a Ele com os seus pensamentos e falar: Senhor, eu consagro os meus pensamentos a Ti. Eu consagro tudo que eu penso, toda a minha forma de pensar, tudo na minha vida, eu consagro ao Senhor, tá? Porque você vai declarar: o descontentamento não pode sobreviver na minha mente. E Deus vai te dar força para fazer isso, tá? Então, você defina quais das duas opções você vai querer tomar para a sua vida. Eu vou colocar essas duas opções agora e você vai declarar, você vai escrever nos comentários, ou você vai escrever aqui no Instagram, escreve no comentário, no YouTube, escreva no comentário. E eu vou te dar 2 caminhos agora, tá? 2 caminhos para você trilhar. E é muito sério o que estamos falando. Você quer uma vida abundante, uma vida extraordinária? É o momento de se posicionar agora, tá? Porque esse estudo é um estudo de posição, de você se posicionar, mudar a sua velha maneira de pensar e ocupar com as coisas do alto, tá? Buscar as coisas do alto. Então, eu vou te dar agora 2 caminhos. Anota aí os 2 caminhos. Ou você se escolhe alimentar o contentamento na sua vida e matar o descontentamento com fome,
deixar ele passando fome, ou você escolhe alimentar o seu descontentamento e matar o contentamento de fome. A Nancy Wilson, ela traz isso pra gente, esses dois caminhos, tá? Então escolhe, o que que você vai alimentar? O descontentamento ou o contentamento? O que que você vai matar de fome hoje? Que você não vai dar corda, que você não vai alimentar. O contentamento ou o descontentamento? Então escolha esses dois caminhos, tá? Uma mente determinada e um coração determinado e contente promovem um ambiente no qual o amor, a alegria, a paz, a bondade e todo o fruto do Espírito poderão crescer e se desenvolver, tá? Então, o contentamento gera tudo isso. Então, se você tem uma mente determinada e você controla os seus pensamentos, você poderá controlar tudo o mais na sua vida. Se você controla, meu anjo, aqui eu quero fazer um link com o livro A Busca da Santidade, do Jerry Bridges. Ele simplesmente fala, tá? Sobre os pensamentos, sobre você. A santidade também começa no pensamento. Aquilo que você pensa tem que ser puro, santo, tem que ser santo diante de Deus. Quando você tem uma mente pura e você controla os seus pensamentos, você controla aquilo que sai, aquilo que entra na sua boca. E aí que entra também uma alimentação saudável. Aí que entra você consumir conteúdos, que os seus olhos também consomem conteúdos agradáveis, tá? Então perceba aí e controle os seus pensamentos, domine-os. Pegue esse pensamento pelo pescoço, coloque ele no lugar, tá? A Melissa não acordou hoje, mas o meu vizinho acordou. Você tá ouvindo ele aí? Então é isso, meu anjo. Deixa eu orar com você, para Deus te abençoar. Eu quero te desejar um feliz dia da mulher, Dia Internacional aí da Mulher. Que Deus te abençoe, te derrame graça, sabedoria. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, finalizando a nossa sexta aula sobre, ó Deus, o tema armadilha mental. E a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, é que o Senhor, ó Pai, possa agora invadir os nossos pensamentos com coisas boas. Deus, em nome de Jesus, consagramos o nosso pensamento ao Senhor e te pedimos ajuda para que o Senhor nos fortaleça. E não nos deixe, ó Deus, presas nas coisas do passado, remoendo, ó Deus, tudo aquilo que nos magoou, que nos feriu, mas que agora, ó Deus, possamos tomar posse de novos pensamentos, de novidade de vida, Senhor, de coisas boas. Em nome de Jesus, eu declaro, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Eu declaro agora novos pensamentos e pensamentos alinhados com a tua palavra, pensamentos alinhados com a tua vontade, Deus. Nos levante, ó Deus, para as boas obras. Nos levante agora em restauração para um tempo de abundância, um tempo de prosperidade. Em nome de Jesus, declaramos as bênçãos do Senhor sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre todos os ambientes onde estamos inseridas. Declaramos que somos luz e que há clareza na nossa mente. Nós sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Nós sabemos também o caminho que o Senhor tem nos dado, e é nesse caminho que nós vamos andar, em nome de Jesus. E a ti seja dado toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre, através da minha vida, da nossa forma de pensar e de caminhar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Muito obrigada, Jaque, por estar aí com a gente, tá bom? Do começo ao fim. Meninas, meu anjo, veja as outras aulas no YouTube, tá bom? Veja as outras aulas lá no canal Luiz Moraes, eu vou estar colocando nos meus stories hoje. Beijinhos, se cuidem, feliz Dia da Mulher, derrame muito amor aí pra mulherada que você tem contato, derrame muita graça, escolha uma mulher hoje para você presentear, já que a gente falou de presente, escolha aí uma amiga, uma mulher, e presenteie o máximo que você puder. Nem sempre a gente tem algo físico que a gente gostaria de dar, mas nós temos uma palavra da parte de Deus para liberar. Faça isso, tá bom? Abençoe e declare bênçãos aí, em nome de Jesus. Beijinho, Deus te abençoe. Quiser tirar um print, tá bom? Vou tirar.